Eu posso explicar. Eu passo muito tempo no TikTok, seja escovando os dentes, às vezes fazendo um simples almoço. Mesmo quando eu tô jogando videogame no meio da gameplay, eu estou ouvindo TikTok no fundo. Já teve várias vezes, inclusive, que eu parei de ler meus livros porque eu tava pensando, nossa, vou dar uma olhadinha, vou ver se alguém me mandou alguma coisa. E nisso, eu comecei a pensar. Quanto eu conseguiria ler se eu trocasse meu tempo de TikTok por tempo de leitura? E é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, nesses próximos 7 dias, onde eu vou ver todo o tempo que eu fiquei no TikTok e trocar ele por tempo de leitura, tanto no Kindle quanto em livros físicos. Lembrando que eu basicamente vou ver quanto tempo eu li e eu tenho que ler por aquele determinado tempo durante aquele dia. E no final da semana vamos ver quantos livros inteiros eu consegui ler trocando esse tempo. Eu acho que eu não fico tanto tempo assim no TikTok, igual eu acho, mas ainda assim vai ser muito interessante, ao invés de ficar aqui na minha cama doom scrolling, que é quando você só fica deitado sem fazer absolutamente nada, vendo TikTok quando você tem coisas pra fazer, eu podia estar aqui tendo experiências incríveis de literatura, ainda mais sendo que eu tenho um canal de livros, eu tenho que parar de ficar tanto na internet e começar a ler os livros pra fazer vídeo aqui pra vocês. Então, vamos lá para essa semana. Bom, gente, começando aqui o primeiro dia da semana, trocando o meu tempo de tela no TikTok para tempo de leitura. O livro que eu estou lendo atualmente é o Cafés e Lendas, que o Life me deu de presente de aniversário. Gente, eu fiquei muito ansiosa para esse livro, eu procurei ele em muitos lugares, ou não tinha, ou tava muito caro. Eu já tô na página 57, no capítulo 5. Então, bora lá. Era pra eu ter começado na segunda, pra ficar bonitinho, né, a semana toda. Mas acabou que eu fiquei procrastinando. E aí acabou que, infelizmente, não filmei. Mas eu li um pouquinho com live e tal. Então, vamos lá. Hoje é quarta-feira. Então, na quarta passa... Gente, é impossível que eu tenha passado as 6 horas. Ah, acho que eu vou ficar um bom tempo aqui lendo no quarto. Ai, gente. Quarta-feira. Hoje é dia 28. Dia 21 de maio. 6 horas. Por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Bom, declaro aqui oficialmente que agora temos uma nova regra. E se eu não conseguir terminar todas as horas em um dia, eu posso jogar essas horas pro outro dia. E vai acumulando. Porque... 6 horas. Gente, o que eu fiz quarta passada que eu fiquei 6 horas no TikTok, pelo amor de Deus? Eu realmente tô tentando lembrar, mas eu não lembro o que eu fiz na quarta passada. Então, se isso foi só o tempo de TikTok, imagina se eu tivesse escolhido o tempo de tela inteiro, né? Então, é isso. E vamos... Bom, não liguem pro barulho da rua. Eu abri pra ventilar um pouco o quarto antes de começar a frente fria. Estão falando que vai vir. Que aí depois eu provavelmente não vou mais abrir meu quarto um bom tempo. Antes, eu tava vendo uns vídeos da Just Ali pra dar, né, um gás. Ainda mais agora que eu vi que vai ter que ser uma boa quantidade de tempo. Ai, Jesus, por quê? E o que eu vou fazer é colocar música ambiente de taberna. Porque pra quem não sabe... Nossa, eu nem falei desse livro, né? Pra quem não sabe, essa aqui é a Vivi, ela é uma orc. E ela, depois de muito tempo... Você tá prestando atenção, filhozinho? Ela, depois de muito tempo em batalhas e afins, ela resolve que ela vai se acatar dessa vida de guerra e tal. E aí ela quer trazer o café
para as pessoas, apresentar o café para as pessoas em uma cidade que ninguém sabe o que é café, ninguém sabe o que é uma cafeteria. Então, ela já tá começando a, a mostrar. Eu já apresentou o café para uma pessoa, ela já mudou todo o ambiente lá de um lugar que ela comprou, que era o estábulo, para fazer a cafeteria dela. E agora ela tá já terminando de fazer as mudanças e tal, então eu tô muito ansiosa pra ver, porque assim, tá muito da hora, tá muito bonitinho. Depois, esse vídeo tá sendo filmado diretamente depois da Roda Escolhe as Minhas Leituras, onde eu li 2 thrillers, eu li fantasia e eu li, assim, coisas que tinha muitos problemas acontecendo nos livros. Tanto que meu namorado ficava zoando, falando, nossa, mas por que você sua tanto? Eu fiquei, gente, tá dando nervoso, tá muita coisa acontecendo nos livros. Tava tudo com marquinha de minha almofada. E esse aqui é um cozy fantasy. É assim, tipo assim, uma fantasia. Tem conflito, mas tipo assim, tem pouquinho. Não tem muita coisa. E assim, é exatamente o que eu tô precisando ler no momento. Então, vou colocar aqui o meu relógio. E começamos. Por que que eu invento, né? Bom, fiz aqui uma pequena pausa. O gatinho também tá comendo, que vocês estão ouvindo esse crack-crack. Agora são 4h40. Estou na marca do 4h49. E da página 57, eu já estou na página 115. Mas eles estavam falando café, 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 café. Eu fui lá fazer um café. Fui fazer um café gelado, que normalmente é o que eu tomo. Café desses tipo que Starbucks faz, com chocolate e tal. Ah, mas não é café, problema seu. Meu café eu tomo assim. E eu gosto de café gelado, não gosto muito de café quente. Então eu fui fazer um ice de não sei das quantas. Normalmente eu faço no liquidificador, mas estamos com o liquidificador quebrado em casa. Que eu gosto do gelo trituradinho, tipo o frappuccino, sabe? Mas hoje não estaremos tendo. Mas ficou muito gostoso, eu fiz o meu copinho da Marceline, só que embaixo é leite condensado. Que eu gosto de café gelado e doce. Então, é isso. Vamos resumir aí a leitura, agora devidamente apropriado com um cafezinho gelado para ler o Cafés e Lendas. Então, meu filho, não mostrei ele pra vocês ainda nesse vlog. Agora ele está arrumando a bebetinha preta dele pra deitar, maçã do pãozinho. Mas está aqui. Agora eu falei pra vocês, né, que eu tenho um companheiro fixo de leitura, porque o gato adotou o meu quarto. Escolheu justo a pessoa mais alérgica da casa pra ser a mãe dele, então é isso. Bom, galera, não liguem pro barulho que minha mãe tá tomando banho e meu ring light que está piscando. Enfim, acho que a gente já pode considerar não exatamente uma falha, mas agora já são 11 horas. Eu ainda tenho 2h57. Eu pausei, tá? Porque depois eu fui jantar, tomei banho, lavei o cabelo, que inclusive já tá ficando desbotado. E fui ver uns figurinos com a minha mãe, enfim. E teve momentos, claro, né? Desde a hora que eu comecei que... Gente, eu não fiquei sentada aqui direto. Por mais que o livro estivesse, sim, muito interessante, eu não fiquei parada o dia inteiro. E aí depois eu fui ver meu gato, que queria ficar um pouco lá embaixo, enfim. Até o momento, eu li exatas 100 páginas. Então, eu vou continuar lendo aqui mais um pouquinho, até quando der. E aí, depois eu volto pra falar quantas horas que eu vou deixar pra amanhã, pros próximos dias. Bom, galera, se vocês ouvirem barulhos estranhos, inclusive meu puff tá aqui pra minha porta não abrir, porque a frente fria tá chegando em São Paulo e tá um vento muito fantasmagórico lá fora. Mas enfim, já é meia-noite, então hoje foi uma leve falha. Eu poderia ter passado as 6 horas lendo, eu poderia. Mas era muito tempo e, igual eu falei pra vocês, eu fiz outras coisas hoje. Então, faltaram 2h, 16 minutos e 57 segundos. 2h e 17 minutos, vai. Então, é um tempo que eu vou deixar pra amanhã. Então, eu consegui ler quase 4 horas. Eu não achei que foi ruim, até porque eu comecei a ler meio tarde, né? Igual eu mostrei pra vocês. Mas então,
amanhã e nos próximos dias eu vou somando esse tempo. Não sei se eu vou colocar as 2 horas e os 17 minutos tudo junto, mas talvez eu divida num dia que Deus queira, que os outros dias eu tenha ficado menos tempo. Não vou ver agora, só vou ver amanhã. Mas eu consegui ler 140 páginas. Gente, já passei da metade do livro. Ele tá muito bonitinho. Ele, literalmente, assim, ele é muito reconfortante, ele é muito fofinho. Igual eu falei, tudo que eu precisava ler agora. Tô adorando o livro. Como já deu meia-noite, eu já poderia começar a ler, mas não vou continuar lendo. Eu quero saborear esse livro mais um pouquinho. Normalmente, eu leio livros mais rápido, mas eu tô lendo partes, relendo as partes. Às vezes eu releio parágrafos, porque, gente, sério, ele é muito bonitinho. E quero aproveitar bastante o livrinho antes que ele acabe, mas ele tá muito, muito bom. E, igual eu falei, né, ela apresenta o café para as pessoas, só que ela apresenta outras coisas para as pessoas, tipo docinhos na cafeteria e tal, que até dá pra ver aqui na capa, junto com a Tandri, que é essa mocinha que é ajudante dela. E o Tico, que é o ratinho que faz os pães e os doces da cafeteria. Gente, isso aqui tá muito bonitinho. Eu tô, assim, muito feliz de ler o livro, porque não é muito spoiler, mas quando você acha que vai dar ruim, quando você pensa, meu Deus, vai acontecer um problema, o problema não acontece. Eu tava precisando muito ler um livro assim, honestamente. Então, é isso. E até amanhã, com quantas horas a gente vai ler, pelo amor de Deus, que sejam poucas. E agora, apagar a luz, porque o bonitinho já tá dormindo, acomodadinho aqui na cama. Então, se ele, que gosta de ficar acordado até tarde, já tá dormindo, é um sinal pra eu desligar tudo e tentar dormir também. Segundo dia trocando meu tempo de tela do TikTok por tempo de leitura, já com o nariz fungando, o rosto meio vermelho inchado, porque hoje meu gato descobriu que ele consegue se enfiar em lugares que ele não tinha descoberto antes, e eu tive que ficar pegando ele no colo várias vezes. Então hoje de um ângulo um pouquinho diferente, que acho muito bonitinha minha paredinha de coisas, menos o remédio de barata que tá ali, mas eu não vou tirar, enfim. E é um ângulo que eu não mostro muito aqui pra vocês normalmente, eu sempre gravo ou ali, no lugar dos livros, ou de lá pra cá, mostrando só ali uma parte da cama. Mas vamos mudar um pouquinho o cenário, porque hoje, aqui agora tá calor porque eu sequei o cabelo, fiz escova, mas tá um frio, mas um frio, mas um frio. E aparentemente vai continuar assim essa semana. Então eu não vou pretender sair muito do meu quarto. Acho que nesse vídeo vocês vão conhecer muitos ângulos do quarto que vocês não viram ainda. Então, bora lá. Hoje é quinta-feira. E agora de tarde eu também vou dar aula, né? Então eu vou fazer aula, né, com a minha mãe, que eu danço com a turma dela, e vou dar a minha aula de tribal. Então vão ser, umas 5 horas só pra isso, né? Contando ida, volta e as 2 aulas e mais um pouquinho que eu fico lá. Lá, quando termina a minha aula e eu tenho um tempinho pra esperar, eu vou tentar ler. Mas vamos ver quanto tempo. Ai, o universo podia me ajudar hoje e não dá um tempo muito alto de novo. 2 horas e 30 minutos. Obrigada, universo. Bom, 2 horas e 30 minutos. Agora são 2h19 da tarde. Eu tenho que sair daqui de casa umas 5 horas pra ir pra lá. Normalmente eu vou de ônibus. Da última vez eu peguei um dilúvio, mas a minha bolsa, que inclusive tem vídeo da minha bolsa de dança aqui pra vocês, minha bolsa de dança e minha bolsa de aula, vou deixar os 2 vídeos aqui. E ela é impermeável, então não molhou meu livro nem nada. Mas hoje eu provavelmente vou de Uber, porque talvez vai chover agora de tarde e eu não quero arriscar. Então dá tempo de eu ler até a hora que eu vou ter que me arrumar, ler mais um pouquinho no Uber, ler enquanto eu espero minha mãe fechar a escola dela pra gente sair pro estúdio e ler depois que a aula acabar. Como hoje é um dia mais cheio, eu não vou colocar aqui agora no momento já o tempo adicionado de ontem, que ainda era 2 horas e 17 minutos, né? Então eu vou ver, talvez se eu colocar, eu vou colocar mais pra tarde, mas por hoje a meta mesmo vai ser só as 2 horas e 30 minutos. Então, deixa eu colocar aqui 2 horas e
30 minutos. Conta. Bom, gente, terceiro dia trocando o tempo de TikTok por tempo de leitura. Eu tava lendo ainda o Cafés e Lendas e tava muito bonitinho, tava quase terminando. E novamente eu agradeci muito porque hoje foram só 3 horinhas e 29 minutos de leitura. E eu não estava gravando pra vocês falando mesmo porque o Life tava dormindo, mas depois eu volto a falar com vocês. Bom, galera, já é muito de noite, é 10h58, tô aqui na casa do Life. Se manifeste. Oi. Bom, ontem eu acabei não filmando pra vocês de noite, porque eu fui arrumar mala, essas coisas, pra vir pra cá pro Life, eu vim aqui cedinho. E eu consegui completar o meu tempo de leitura que faltava ontem, e eu coloquei os 17 minutos que faltava do outro dia. Ainda tenho 2 horas, mas enfim. Hoje eu terminei Cafés e Lendas. Gente, é um livro muito bonitinho. Eu super, super recomendo pra vocês. Simplesmente 6 estrelas. Primeiro 6 estrelas do ano. Achei ele muito fofinho, muito bonitinho. Eu amo fantasia aconchegante pra ler. E comprem, vale muito a pena. E hoje, durante o dia, eu terminei o Cafés e Lendas, né? Que faltava só o último conto do final. E enquanto a gente estava fazendo os brownie, que eu mostrei pra vocês também, eu comecei a ler de novo A Espada de Avalon, só que, nossa, requer uma concentração muito grande, e o livro não tem em português, só em português de Portugal, o que eu acho pior ainda pra ler, então ele tá em inglês, e eu acho que não tô na vibe de tudo que aquele livro agrega no momento. Quem conhece a história sabe todas as implicações dela, e acho que no momento eu não estou na vibe. Então agora a gente vai fazer uma sessão leitura. Não mostrei pra vocês o timer, mas tava aqui, né? 3 horas e 30 minutos. Agora só me falta 35 minutos. E eu resolvi começar a ler O Último Desejo, que é o primeiro livro na saga de The Witcher. Eu tô gostando muito. Já li 47 páginas. E tô achando, assim, muito da hora. Eu sou muito fã da série, né? Tenho o jogo, mas ainda não comecei a jogar, que eu queria ler os primeiros livros primeiro. Então agora a gente vai fazer sessão leitura e aí depois eu atualizo pra vocês quando terminar. E conseguimos! 3 horas e 30 minutos de leitura. Acho que eu me cortei de leitura. Live também participou da sessão. O que você tá lendo? Fale pra galera. Compreensível, tenha uma boa noite. Então, amanhã continuarei aqui. Dessa vez eu consegui mostrar pra vocês certinho o tempo que eu fiquei lendo. Agora já são 11h38, então por hoje já chega de leitura. E amanhã eu volto aqui com vocês pra ver quantas horas de TikTok eu fiquei no sábado passado. Deus queira que não muitas. Bom, galera, já passou muito do dia de ontem, mas eu guardei os últimos 10 segundos pra fechar o vídeo, fechar a parte de hoje do vídeo, né? Então, cadê? Literalmente os últimos 10 segundos só pra eu mostrar pra vocês, né, que no penúltimo take
No penúltimo dia eu não mostrei, então temos aqui os 10 minutos. E é isso, eu já cheguei em 52% do livro, acho que a gente tá muito legal. Mas assim, eu acho que talvez ele seja um pouco confuso pra quem tá, tipo assim, entrando no mundo pela primeira vez. Eu assisti a série, então eu sei exatamente quem são os personagens que ele tá falando, sei exatamente a história. Então, tudo certo. Tô comendo uma batatinha. Que o Life me dá batatinha de madrugada. Então, comendo a batatinha. E amanhã eu volto com o quanto eu tenho que ler e com mais atualizações literárias. Aí com amanhã vão faltar só mais 3 dias. Domingo me dá um pouco de preocupação, porque fim de semana eu sempre acho que eu vou ter gasto mais tempo no TikTok, mas vamos ver. Então, até amanhã. Bom, gente, tô aqui no ângulo todo esquisito e bem descabelada, porque eu queria ficar o mais longe possível do quarto dos pais do meu namorado, porque agora já são 11h02 da noite, mas eu tinha que explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu hoje e porque eu não me filmei lendo nada. Hoje a gente foi num parque, né, aqui perto da casa do meu namorado, o Horto, e eu tô lendo de pouquinho em pouquinho desde de manhã. E a gente foi lá, a gente deu comida pros macaquinhos, a gente viu um monte de bichinho legal, passeou bastante. E aí, por isso, eu não gravei de manhã pra vocês, que normalmente eu só filmei, né, o tanto de tempo que eu tinha que ler hoje. Mas não gravei de manhã, porque a gente tava lá passeando no parque. E aí, de tarde, veio um pessoal aqui em casa, a gente fez fogueira e tal, mostrei pra vocês. E aí foi o tempo que eu mais li o livro. Agora, eu já tô na página 333, 85% do livro. E, gente, eu tô gostando muito, muito, muito. Fui pesquisar o box, porque eu tô lendo esse livro no Kindle Unlimited, né? E o box é, tipo assim, 350, 400 reais. Então, infelizmente, eu vou ter que esperar pra comprar os livros. Mas, gente, eu tô gostando muito, muito, muito. Vou falar pra vocês que saber o que acontece, porque eu vi a série, né? Então agora eu só tô vendo em mais detalhes, basicamente. Mas é isso, por enquanto. Agora a gente vai jantar, eu e Life. E amanhã eu dou mais atualizações pra vocês. Quarto. Quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda. Sexto dia. Trocando tempo de tela de TikTok por tempo de leitura. Como eu falei pra vocês ontem, eu estou lendo O Último Desejo, que é o primeiro livro da saga do Geralt, página 333. Então, vamos ver quanto foi o meu tempo de leitura do dia. Life. Agora já é 12h55. Hoje eu vou ver, né, quanto eu vou conseguir ler, porque ele tem que fazer umas coisas da faculdade, umas coisas do trampo dele. E a gente vai voltar pra minha casa hoje. Então, vamos ver se conseguirei atingir o objetivo. Tá, 4h51. Poderia ser pior?
depois daquele dia das 6 horas? Poderia. Bom, a gente tem dias muito específicos que eu não sei o que eu fico fazendo pra dar um número tão alto. Mas, vamos lá. 4 horas e 51 minutos. Contando. E eu acho que eu termino esse livro hoje. Bom, gente, vim aqui com o último ângulo diferenciado aqui na casa do Life, porque agora já vou arrumar minhas coisinhas pra gente ir lá pra minha casa, porque agora 2 metrôs, um trem e um ônibus, bom, dependendo do caminho que você faz, pra voltar pra minha casa. E eu terminei o The Witcher. Gente, eu gostei muito, muito desse livro. Definitivamente 5 estrelas, mas eu ainda tenho 3 horas e 45 minutos. Então, não vou ler mais agora, né? Porque agora eu vou arrumar todas as coisas e tal. Mas, quando eu chegar em casa, eu ainda vou ter um tempinho aí de leitura. Então, bora para o próximo cenário de casa e eu falo pra vocês o próximo livro que eu vou ler. Bom, gente, como vocês podem ver, eu já estou novamente aqui no meu quarto. Porém, o vídeo de ontem foi meio que uma falha. Já perdi meu celular de novo. Eu mostrei pra vocês, né, que faltava 3 minutos, ou 3 horas e 45 minutos, e ontem eu cheguei em casa, enfim, aconteceram umas coisas e eu não consegui ler todo esse tempo. Então hoje, como é o último dia, trocando tempo de tela de TikTok por tempo de leitura, ao invés de eu simplesmente ver, eu já tinha visto, tinha dado tipo assim, 4 horas e pouquinha, mas eu não tô dizendo que esse vídeo é meio que um fracasso, porque nesse vídeo eu terminei um livro, eu comecei e terminei um livro inteiro de 400 páginas praticamente, e agora eu vou começar, já dei uma lidinha nas páginas dele ontem, A Cidadela do Medo, da Gertrude Burroughs Bennett. Não acho que eu consiga terminar esse livro. Quer dizer, tem 297 páginas, acho que eu até conseguiria, mas não vou falar que irei terminar o livro hoje, mas eu vou ler apenas esse tempo aqui, porque o objetivo desse vídeo era terminar mais livros, e eu de fato consegui. Então, quem sabe, agora que eu perdi levemente um pouco do vício no TikTok, eu acabe realmente fazendo um vídeo trocando tempo de tela por alguma outra coisa. Deixem aí sugestões nos comentários. Mas então, bora lá para mais um tiquinho de leitura. Bom, gente, agora já são 11h52. O Life, infelizmente, já foi pra casa dele. E eu guardei os últimos 4 segundos pra contar aqui com vocês e oficialmente encerrarmos uma semana trocando meu tempo de TikTok por tempo de leitura. E, assim, por mais que eu tenha falhado ontem no primeiro dia, eu vou falar pra vocês que eu não acho que foi necessariamente uma falha, assim, num todo, porque o objetivo desse vídeo era pra basicamente eu ler mais, ao invés de passar tempo que eu tô gastando no TikTok à toa, eu poderia estar gastando com livros. Então, eu consegui terminar 2 livros e comecei mais um. E vamos agora à conclusão final. Cafés e Lendas, simplesmente 6 estrelas, o primeiro 6 estrelas do ano. Gente, eu achei muito fofinho, achei muito bonitinho o livro. Já saí recomendando pro Vida, já falei que quero fazer as receitinhas que tem nesse livro. E assim, super recomendo pra todo mundo, ansiosíssima pro próximo lançamento, que vai ser no final desse ano, se eu não me engano. O Último Desejo, do Andrei Sapkowski. Primeiro livro da saga do Geralt de Rivia, The Witcher. E foi também 5 estrelas, muito bom, muito incrível, gente. Eu, assim, consegui ler tudo em 3 dias, né? Foram 399 páginas. Isso porque, assim, teve aquele dia que eu fui no parque, né? Igual eu falei pra vocês. Mas, assim, por mim, eu tinha terminado já há bastante tempo. Porque, nossa, simplesmente gostei muito, muito, muito. E eu queria o box, mas talvez eu acabe lendo tudo no Kindle, sim. Porque que série perfeita. Então, 5 estrelas. E eu vou falar pra vocês que eu tava muito ansiosa pra começar esse livro, A Cidadela do Medo. Só que eu vou falar pra vocês que, assim, em 3 horas eu li 50 páginas, o que não é pouco, não me entendam mal, não é pouco.
Mas normalmente o meu tempo de leitura é mais rápido. E assim, eu tava super distraída. Teve um monte de coisa que eu fui procurar na internet, porque eu fui ver que a escrita era uma escrita bem diferente. E eu fui ver que tinha, assim, umas falas muito contraditórias. E aí eu fui ver que, na verdade, a autora desse livro escreveu... Tipo assim, ela nasceu em 1880 e alguma coisa. E morreu em, tipo, 1940 e alguma coisa. Então, assim, tem muita informação errada no livro, da história asteca e tal. Então, eu já fiquei meio assim, ainda mais porque quando eles chegam aqui falando no livro que Quetzalcoatl era um deus branco e não sei o que, já foi refutado 1 milhão de vezes pelos descendentes dos astecas, que, galera, não é bem assim, né? E, assim, tem muitas falas que, claro, não é meu lugar de fala, né? Porque não sou mexicana nem nada, mas ao meu ponto de vista, pode ter algumas falas, assim, de cunho meio racista que estão me incomodando profundamente nesse livro. Um exemplo é quando, por exemplo, eles são atacados pelos supostos filhos do Quetzalcoatl, e assim, ai, falando que era uma gente branca, que o que já começa daí, né? Falei pra vocês que pela lenda tá errado, já foi refutado várias vezes. E falando que, por mais que eles queiram se fantasiar de astecas, ainda vai ser uma gente branca. Então, eles estavam tudo bem, mas a partir do momento que eles foram de fato atacados por pessoas nativas, não, porque são selvagens e não sei o quê. E, gente, isso tá me dando uma. Tá me desmotivando muito ali esse livro. Assim, a premissa é muito boa. Esses dois pesquisadores, eles, assim, você já começa jogado no meio do nada, você não tem contexto, tá? Estão indo, né, tipo assim, atrás de alguma coisa que eu ainda não sei quem é, eu não sei o que é, não sei se era uma cidade perdida, não sei se era atrás de dinheiro, não sei do que era, porque não é explicado no começo do livro. A gente já começa com eles no meio do nada, no meio de Sococó da Ema, perdidos. Então, assim, já começa meio assim, e aí eles acabam encontrando um moço que oferece abrigo e água pra eles, só que aí nisso eles fogem, e aí eles acabam encontrando essa galera, e aparentemente o Deus vivo, e aí, tipo assim, também tem umas frases de cunho meio de intolerância religiosa, porque falavam que, é, eu sou muito cristão e sinto pena deles que estão venerando o seu falso deus e não sei o que, se referindo ao deus asteca. E assim, gente, por parte de mim, eu entendo que era numa época onde isso infelizmente era comum e, assim, pelo background da autora e tal, não tinha informação, né? Não tinha Google, não tinha nada. Mas, gente, isso tá me incomodando muito profundamente. Assim, eu cheguei na página 50 muito arrastada. Então, assim, se você quer ler esse livro, já fique sabendo aí que você provavelmente vai se encontrar com essas coisas e provavelmente vai ficar tão incomodado quanto eu. Então, assim, eu tô realmente arrastando muito porque a premissa parece que tá boa. Mas, assim, vem um pedaço muito bom de história e é uma frase dessa que eu fico, ai, mano, que bosta. Então eu não sei se eu vou terminar esse livro, sinceramente, mas eu comecei, né? Foram aí 50 páginas livres, ou foram aí 50 páginas lidas. Se eu ver que eu vou entrar num reading slump, que agora, vendo um vídeo da Ellie traduzido no YouTube, eu achei um bom termo que é crise de leitura. Então, se eu ver que eu vou entrar numa crise de leitura, eu obviamente vou largar esse livro e partir para os próximos que já estão no meu TBR desse mês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia meio diferente de vídeo, até pra se vocês têm aí um TBR que vocês querem, né, tirar da frente, às vezes trocar uma coisa que a gente fica horas e horas e horas e horas mexendo só por entretenimento sem resultado, você pode gastar com livros ou com algum outro tipo de lazer. Não sei se às vezes vendo uma série, às vezes estudando, que é uma coisa que eu também devia fazer um pouco mais, mas, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem sugestões... nossa, eu tô péssima hoje. Deixem sugestões aqui embaixo dos outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam. Meus links vão estar aqui embaixo, assim como minhas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.